gravaram, né, em vídeo. O macacóide assim evoluindo, né, deve até chegar na gente. É tanta propaganda, tanta foto, tanto filme, tanto discurso e tanta certeza absoluta que a gente fica achando que isso é fato, comprovado. É inquestionável. Será? A gente vai falar sobre isso hoje, não é? Então dizem que há milhões e milhões de anos atrás, 6 milhões aproximadamente, cada um fala de 6 a 10. Então esse ancestral símio comum evoluiu em gorila, chimpanzés e humanos. Será que isso é verdade? Vamos dar uma olhadinha. Gente, essa percepção de que nós evoluímos lenta, gradual e sucessivamente de chimpanzés, além de ser uma percepção científica equivocada, que a gente vai falar sobre isso, ela também teve profundas implicações filosóficas e teológicas. E influenciou e ainda influencia profundamente a nossa sociedade. Por isso que na melhor universidade brasileira, qual seria a melhor universidade brasileira? A Universidade Presbiteriana Mackenzie, a que realmente honra o nome universidade, pluralidade de ideias e tudo mais, lançou o Discovery Mackenzie. É um centro que estuda as implicações dos achados científicos para a nossa fé e para a nossa sociedade. Essa ideia de que evoluímos de um ancestral símio comum, estamos ainda evoluindo, ficando cada vez melhor, é o contrário, né? A gente está piorando, não está? Mas eles acham que a gente está melhorando. Teve profundas implicações na nossa sociedade. Começamos então a nos ver como raças superiores e inferiores. Haveriam seres mais humanos e menos humanos. Porque se a gente está evoluindo, se a gente um dia foi um ancestral, um macacoide, e agora a gente é humano, então deveriam existir espécies intermediárias. Seres mais intelectualmente preparados, aptos, e outros menos. Isso é verdade? Olha só o que escreveu uma vez Haeckel, o bulldog de Darwin. Agora é o pitbull de Darwin. Olha o que ele escreveu. Para Haeckel, as raças diferiam em atributos intelectuais. O que significa que nós temos raças mais inteligentes e raças menos inteligentes. Olha aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Negros, australianos, eram psicologicamente mais próximas de mamíferos, macacos e cães, do que o europeu civilizado. Então assim, ó, tem gente mais próximo ao topo da evolução. Tem outros mais próximos aos chimpanzés, aos macacos. Olha só, viu? Está enxergando as implicações? Darwin escreveu assim: no futuro as raças humanas civilizadas exterminarão. Sabe o que é exterminar? O exterminador do futuro. As raças selvagens, os macacos, serão exterminados. A distinção entre o homem e seus aliados será mais ampla, pois intervirá entre homens em um estado mais civilizado, mais ainda do que entre os caucasianos e alguns macacos tão inferiores como os babuínos, ao invés do que é agora entre o negro e o australiano e o gorila. Esse pôster é emblemático. 1911 esse pôster foi publicado. Por quê? Olha a raça superior aqui. E as raças inferiores ao derredor. Você entendeu as profundas? O nazismo e a evolução. Hitler uma vez ficou preso. E ele leu na sua prisão que livro? A Origem das Espécies de Darwin. Na sua obra toda, a palavra evolução, olha, Hitler usou a palavra evolução em alemão para... Aqui eu não sei como falar, né? Quem sabe falar alemão aí, ó? Deve ser Entwicklung, alguma coisa assim. Entwicklung. Sabe falar alemão, Mariana? Não, né? Eu também não.
Para a evolução, consistentemente por todo o seu livro. O título do seu livro, A Minha Luta, parece ter sido influenciado pelo substituto de Darwin, Luta pela Existência. E por Haeckel, que em 1905 publicou um livro intitulado blá 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 blá, A Luta em Torno do Pensamento Evolutivo, ou em inglês, The Struggle Over Evolutionary Thinking. Sabe o que Hitler, a ideia básica de Hitler, a gente não sabe qual é, porque era a ideia dele, né? Ele morreu com a ideia dele, mas quem investiga e estuda todo o pensamento da época, diz o seguinte: o pensamento da época era assim, que a evolução estava correndo o seu curso. E a evolução é muito inteligente, porque ela elimina os mais fracos e privilegia os mais fortes. Mas chegou um ponto que esse mais forte adquiriu consciência. E essa consciência não estava muito evoluída ainda. E nessa consciência não muito evoluída, o homem começou a fazer algumas coisas estúpidas, burras, como conservar os mais fracos, cuidar dos mais fracos, dos doentes, dos necessitados. E essa estupidez humana, na sua consciência ainda não evoluída, iria destruir a evolução. Nós estamos atrapalhando, preservando o mais fraco, o menos apto. Então o que Hitler pensou? Tenho que eliminá-los, tenho que salvar a humanidade da sua grande estupidez de preservar os mais fracos, os menos aptos. Percebeu? Aonde que nasceu essa ideia de que a raça humana precisaria ser purificada? De que nós estaríamos atrapalhando o processo evolutivo com a nossa consciência ainda não corretamente evoluída, que preservava os mais fracos. Então essa melhora da raça ariana pela eugenia vem da ideia de que nós temos os chimpanzés como os nossos primos. Você não sabia disso, né? E precisariam eliminar quem? Os indignos de viver. Os ciganos, os judeus, os homossexuais e os deficientes. Você sabe no que deu, não é? A consequência. Mas foi um negão. Esse negão é fantástico, não é? Eu não sei, eu queria um dia ter o privilégio de conhecê-lo, dar um abraço. Vai um negão nas Olimpíadas e faz o quê? Ganha em primeiro lugar. E ele faz assim? Não, ele faz assim, não é? Um negão. Os pigmeus das florestas, eles eram considerados espécies transicionais. Não tinham evoluído o suficiente ainda. Você sabe muito bem disso, né? Baixa estatura e aparência esquelética. Sabe por que eles tinham baixa estatura e uma aparência meio esquelética? Porque eles viviam, provavelmente, porque viviam em florestas muito fechadas e tinham pouca incidência de raios ultravioleta. Então, a pouca vitamina D, né, trouxe essa consequência, eram humanos. Mas eles foram considerados espécies transicionais. Tem um documentário que o Discovery Institute, nos Estados Unidos, o Discovery Mackenzie tem uma associação direta com o Discovery Institute nos Estados Unidos, e eles produziram um documentário extremamente interessante. Human Zoos. Como no início do século XX, vários povos ao redor do mundo, que eram considerados, segundo o olhar evolutivo, espécies transicionais, trouxeram esses povos para uma exposição nos Estados Unidos e colocaram numa jaula de zoológico. E as pessoas passavam para um display da evolução. Diferentes povos de diferentes raças foram colocados nessa exposição. Assista, você vai ver que é muito interessante. E esse rapaz, Otto Benga, ele veio com essa primeira exposição como um adolescente ainda. E ele ficou nessa jaula ali, ele foi devolvido para a África. Mais tarde foram lá e o capturaram e trouxeram para um zoológico dos Estados Unidos. Ele já era casado, tinha filhos. Trouxeram para um zoológico dos Estados Unidos e ele ficou vários anos junto em uma jaula
junto com os chimpanzés para a exposição da evolução. Quem coordenava tudo isso era um evolucionista muito famoso. Você vai assistir o documentário Otto Benga. Otto Benga. E o que aconteceu com ele? Ele acabou se suicidando. Suicídio, animais não se suicidam, né? Você sabe disso. Só humanos. Os aborígenes australianos, sabe o que fizeram com eles? Eles caçavam aborígenes por puro prazer. Crianças foram separadas das suas famílias e dos pais e internados em centros educativos para incutir neles a cultura ocidental. Então você percebe as profundas implicações filosóficas e teológicas das considerações científicas? Será que evoluímos mesmo? Será que nós temos os chimpanzés como os nossos primos evolutivos? Será que há raças superiores e inferiores? Será que realmente esse processo evolutivo está correndo o seu curso? Será que nós estamos, na nossa mente não muito bem evoluída, protegendo os mais fracos, os incapazes, e estamos estragando a evolução? Olha só, a evolução é muito mais inteligente que a gente, não é? Ela elimina os mais fracos, ela preserva os mais fortes. Então, olha, tem países que têm legislação já para você ser forçado a abortar crianças com síndrome de Down. Não nasce mais criança com síndrome de Down lá. Você sabe disso, não é? Muito bem. Será que realmente isso é verdade? Então a gente tem que, como cristãos, acho que a maioria de nós aqui é cristã, a gente tem uma fé racional, a gente quer avaliar as coisas à luz das evidências, não é assim que a gente faz? Que a gente fica pensando, né, que ateu é culto, cristão é inculto. Ateu lê, e cristão louva. É assim? É totalmente contrário, né? Eu venho aqui na consciência cristã, eu vejo os cristãos incultos, não é? Com seus carrinhos cheios de livros. Gente, eu nunca vi um carrinho de supermercado cheio de livro. O único lugar que eu vejo é na consciência cristã. Incrível isso, né? Então nós queremos nos informar, a gente quer ter uma fé racional, baseada nas evidências. Então, será que realmente evoluímos? Ou será que fomos feitos à imagem e semelhança de um grande Deus? Será que o salmista está certo quando ele diz assim, ó, um pouco abaixo de Deus me fizeste? Vamos dar uma olhada? Será que isso é verdade? Essa história que nos contam aqui, é verdade? Será que existiu no passado um ancestral símio comum que foi evoluindo, até dar em você? Se isso é verdade, o que nós deveríamos ver? Ter evidências dessa turma toda aqui, certo? Das formas transicionais que nos ligariam aos chimpanzés. Será que a gente vê isso? É o que a gente vai ver na próxima aqui. Aí parou, aí você troca para mim. Aí olha, aonde que a gente deveria encontrar evidências dessas formas transicionais? Se realmente, ao longo de milhões e milhões de anos, 6 a 10 milhões de anos, um ancestral símio comum, um ser meio macacoide, se derivou em gorilas, chimpanzés e humanos, nós deveríamos ver essas formas transicionais no Museu da Vida, no registro fóssil. Gente, nós temos o Museu da Vida. Você sabia disso? Nas camadas sedimentares que foram se depositando, dizem, por milhões e milhões de anos, as diferentes formas de vida que habitaram esse planeta acabaram sendo, eventualmente, fossilizadas. E estão lá registradas no registro fóssil. Será que nós encontramos essas formas transicionais lá? Vamos dar uma olhadinha? Darwin disse isso uma vez. Se minha teoria está certa, se as formas transicionais realmente existiram, se realmente uma ameba primordial evoluiu lenta, gradual e sucessivamente, o que é que o Darwin disse? A quantidade de espécies intermediárias deveria ser enorme. O registro fóssil deveria estar repleto delas. Repleto, não basta achar umazinha, né? E falar que é. Deveria estar repleto. E esta talvez seja a objeção mais grave e mais óbvia de minha teoria.
Por quê? No tempo de Darwin, existiam evidências de formas transicionais, intermediárias no registro fóssil? Não. E ele foi olhar e falou, cara, não está aqui. Não estou vendo no registro fóssil evidências da minha teoria. Agora, o que Darwin fez? Abandonou a teoria? Não, ele fez exatamente o que fazem os evolucionistas hoje. Exatamente o que fazem os evolucionistas hoje. Eu vou falar para todos os evolucionistas que estão nos vendo ali. Ó. Exatamente o que vocês todos fazem hoje. O que vocês fazem? Vamos esperar, porque com o tempo acharemos as evidências. Não achamos ainda, mas daqui 10 anos, 20, 30, né? Acharemos as evidências. Foi exatamente isso que Darwin fez. Ele fez o seguinte, mas a culpa é da nossa ignorância. Vamos buscar e achar. A culpa é que nós não bisbilhotamos ainda muito bem o registro fóssil. A gente deve investigar bastante o registro fóssil. Porque não investigamos ainda, não achamos ainda, mas vamos encontrar. Vamos encontrar no futuro. É o argumento que eu digo que em inglês, né? Not yet. Not yet. Ainda não, ainda não. Tá, calma que a gente vai achar. Gente, passaram-se então, desde que Darwin fez essa proposta, mais de 150 anos. Mais de 150 anos. Bisbilhotamos o registro fóssil. Fomos lá e cavamos, né? Vimos e olhamos, e o que acontece? Para chegar hoje, e Stephen Gould, um dos maiores paleontologistas, dizer o quê? Falar o quê? Olha o que ele disse. A extrema raridade. Darwin disse que deveria estar repleto, cheio, abarrotado. Mas o Stephen Gould vem e fala, a extrema raridade. De formas transicionais no registro fóssil, persiste. Fala aí, Darwin, 150 anos. E a extrema raridade de formas transicionais no registro fóssil persiste como negócio secreto da paleontologia. As árvores genealógicas que adornam nossos livros textos. Você abre o livro de biologia, está lá, não está? O que é aquilo? Adorno. Adorno. Desenhos, pinturas, decorações. É o que o Stephen Gould está falando aqui. Não tem dado somente nas extremidades e nódulos de seus galhos. Extremidades e nódulos, você está dizer assim, ó, tem chimpanzé, tem gorila, tem orangotango, tem humano, tem, mas as formas transicionais não estão lá. Então, a árvore da vida só tem o quê? A raiz e os seus topos, não, os galhos, mas as formas que conectariam esses topos não aparecem. O resto é inferência. Então, assim, acham o início, acha o fim, e o resto é tudo inferência. Inferência. Isso, a evolução, nunca foi vista nas rochas. Então, a história hoje diz que temos menos evidências no registro fóssil do que nós tínhamos no tempo de Darwin. Eu sempre digo, né, se Darwin vivesse hoje, o que ele faria? Né? Eu pus assim, até no meu livro, ele está lendo Fomos Planejados. Né? Aí eu pus uma figurinha assim do Darwin lendo Fomos Planejados. Se ele vivesse hoje e lesse o meu livro, será que ele publicaria a teoria? Fica a pergunta. Eu acho que não. Gente, mas aí você vai falar, Marcos, mas teve o homem de Java. O homem de Nebraska. A Lucy. O Homo naledi. Quantas e quantas formas transicionais já foram achadas, não foram? Gente, é assim, eles acham uma, fazem uma grande propaganda em relação àquela, ela cai e eles acham outra. Então elas nunca estiveram presentes todas juntas. É uma que sucedeu a outra, que sucedeu a outra, que sucedeu a outra. Por que sucedeu? Porque aquela uma que ficou algum tempo como uma forma transicional, passam-se os anos e os dados vêm, mostram que é uma grande farsa, um grande engano. E aí eles precisam de uma nova, esquecem da antiga e agora começam a fazer propaganda da nova. Olha só o que aconteceu com o homem de Java. Fêmur humano e a calota craniana de um grande macaco. Juntaram os ossinhos e fizeram isso aqui, tiraram a foto do bicho. Não é? E, gente, eu falo sempre assim, ó, se você quer ficar famoso, você acha um ossinho de um macaco, você acha um ossinho do orangotango, acha um ossinho do humano, junta com Super Bonder e Durepox, fala que achou uma forma transicional, vem
o Jornal Nacional, né? Aquele grande jornal que você não assiste mais. Que você não assiste mais, né, pastor? Se alguém levantar a mão aqui, o senhor exclui, hein, pastor? Deixa eu ver. Alguém assiste? Não, brincadeira. Você não assiste mais. E vem a BBC News, vem a Nature, a Science. Tira foto, você fica famoso, você fica dando palestra no mundo inteiro, cobrando ingresso. Até descobrirem que você colocou Durepox. O homem de Neandertal, dizem que era um bruto, um humanoide, um macacoide. Verdade? Olha, outro dia saiu na National Geographic. The Other Humans. Sabe o que é The Other Humans? O que eu estou dizendo? O homem de Neandertal era tão humano como nós somos humanos. Gente, dizem que até é meio diferente. Não é tão humano, é mais humano. Ele era mais alto. Você sabe que a gente está encolhendo, né? Está encolhendo, cada vez está ficando mais baixinho, né? Baixinhas. É culpa da involução. Ele era mais alto, a sua caixa craniana era maior, as suas ferramentas eram mais elaboradas do que os que viviam na sua época. Dizem que se entrar um homem de Neandertal agora, o que vai acontecer? Vocês vão olhar assim, né? As solteiras, tá? Nossa, que gatão, bonitão. As solteiras, tá? Né, pastor? Nossa, ele é altão, né? Bonitão. E vai vir cantar aqui, aquela vozeirão. Você nem reconheceria como um humanoide. The Other Humans. Lucy, ou Lucy, tem sido considerado um elo perdido há anos. O que nós descobrimos? Era apenas um chimpanzé pigmeu que andava um pouco mais ereta, ela andava, né? Do que alguns primatas. Gente, esse foi o pior de todos. Olha, é sempre assim. Existe algum, como é que eles chamam esses daí? Dessas formas transicionais, em pé. Nenhuma, caíram todas. Hoje nós não temos nenhuma em pé, eles estão ardentemente procurando uma. A única que está em pé ainda, mais ou menos, é o Homo naledi. Foi o mais recente. Não sei se vocês acompanharam. Ele deu um beijinho no crânio, tá vendo? Saiu na National Geographic, Almost Human, quase humano. E acharam que o Homo naledi era mais uma desses hominídeos, não é essa a palavra que eu estava procurando, um desses hominídeos. E fizeram grande propaganda no mundo inteiro. Olha, achamos mais um. Gente, eu sempre dou esse exemplo. Se você tem $1 bilhão na sua conta bancária, $1 bilhão, euros, vai? Melhor ainda. E você acha uma moedinha de 50 centavos, você baixa para pegar? Você vai falar assim, não vale a pena. Mas se você está quebrado, zero na conta, e acha 50 centavos, o que você faz? Oh, glória a Deus, vou comprar um pãozinho, não é assim? Gente, eles estão achando o quê? 50 centavos. Porque se eles tivessem um monte de formas transicionais, um monte de hominídeos, achar mais um, o que era? 50 centavos, não fariam tanta festa, fariam. Por que fazem tanta festa? Porque acharam 50 centavos. Eles não tinham nada. Aí fizeram tanta festa, fizeram tirar a foto do bicho. Quase que aparece falando, né? Olha, eu sou o Homo naledi, uma forma transicional, vivi não sei quantos milhões de anos, eu era meio... Não devia falar, né? Falar meio estranho. Gente, tiraram a foto. Aí fizeram a datação com carbono 14, porque não tinham feito. Quando foi lançado, o pessoal do design inteligente, os criacionistas, falaram, mas cadê a datação com carbono 14? Cadê a datação? Não, a gente vai fazer. Quando fizeram, o que aconteceu? Descobriram que ele era 10 vezes mais novo do que ele deveria ser. 10 vezes mais novo. E essa datação, então, destruiu a possibilidade disso ser uma forma transicional. Você ficou sabendo? Quem é que descobriu? A gente. E quem é que está fazendo a propaganda? Nós. Eles estão quietinhos. Por quê? Eles estão esperando aparecer um próximo. Quando aparecer um próximo, eu falei, não, o Homo naledi era mais jovem, sabe? A gente fez uma datação lá, não deu muito certo. Você entendeu a psicologia? Aí eu pus no meu Face, isso não é o Homo naledi, é a Homo nalisa.
ou Mona Lisa? Pura obra de arte. Ou Mona Lisa. Gostou dessa, né? Também. Achei legal pra caramba. Gente, não achamos então nada no registro fóssil. Mas aí você vai falar assim, Marcos, mas me disseram que nós somos somente 1% diferente dos chimpanzés no nosso código genético. Aquela informação que a Mariana falou ontem, né? Só 1% de diferença, a gente é 99% semelhante aos chimpanzés. Eu digo que isso é a ciência da parecência. Ciência da parecência. É parecido então? É. Entendeu? Ah, se chegar um cara parecido com você, vai falar, ó, seu irmão gêmeo. Você fala, nossa, é parecido então? É. É assim que a gente faz? Aí falaram que a gente é apenas 1% parecido com os chimpanzés. Mas, gente, você é 92% parecido com o rato. 50% parecido com banana, sabia? Geneticamente, 50%. Então você é meio banana? Tem alguns que são, né, pastor? Aquele cara chegou atrasado no culto, não mandei ele fazer aquilo, não fez, né? Meio banana. O código genético explica, né, pastor? Gente, será que parecência indica alguma coisa? Será que parecência indica alguma coisa? Será que a gente é realmente 1%? Sabe o que fizeram? Quando lançaram esse dado de 1%, apenas parte do código genético dos humanos e código genético dos chimpanzés tinha sido sequenciado, acho que era 1 ou 2%, uma parte muito pequena. E fizeram essa comparação. E eles usam o BLAST. Eu digo que o BLAST não é um software de fazer comparação, é de forçar similaridade. Porque ele pega uma sequencinha assim e fica procurando. Achei. Ah, então é semelhante. Não, se você pega dois textos diferentes e ficar procurando partes, frases assim, agora no próximo parágrafo, você vai achar num monte de livros iguais essa mesma frase. Então, o que acontece? Foram fazer a comparação, depois que o genoma do chimpanzé e o genoma dos humanos foi totalmente sequenciado, e as diferentes comparações mostram 1%. Dependendo do software que você mostra, até mostra, mas as diferentes estratégias têm mostrado hoje que essa diferença está entre 1 a 33%. Os melhores papers que eu acho, o melhor é que diz que é 33%, porque faz a comparação mais realística dos dois genomas. Então você é 33% diferente em código genético dos chimpanzés. Descanse em paz, irmão. O chimpa não é teu mano. Não há a menor chance dele ser o teu humano. Não está no registro fóssil, não está no código genético. Esse livro, More Than a Monkey. The Human Chimp DNA Similarity Myth. É um mito que nós seríamos semelhantes geneticamente no nosso genoma com os chimpanzés. É um Big Bang de diferença. É um Big Bang. Argumento do designer comum. Por que os genomas são tão parecidos? 50% do genoma do banana é igual ao dos humanos. 92% do genoma dos chimpanzés, dos ratos é igual. Por que a gente entende isso? Quando a gente vê como que os programadores escrevem o seu software. Porque o genoma é um software com instruções de como criar os diferentes seres. E aí foram analisar os softwares que os programadores produzem para diferentes funções. E a conclusão é que aproximadamente o mesmo programador fazendo um software para declaração de imposto de renda e um videogame, você vai olhar nas duas rotinas do seu software, 90% é igual. É os 10% extras que fazem toda a diferença. O mesmo programador usa as mesmas rotinas. A maioria das suas rotinas são as mesmas para resolver problemas totalmente distintos com programação, com o software. Então a semelhança, ela é muito mais um argumento a favor de um designer comum do que uma evolução lenta, gradual e sucessiva. Mas eu acho que esse é o melhor argumento. Eu chamo do argumento Bill Gates. Suponha, pastor Luiz, que o Bill Gates chegasse aqui, assistisse o TDI Campina Grande e falasse: pastor Luiz, gostei demais.
E eu queria fazer uma pequena contribuição para o evento. De tudo que eu tenho, 1% doarei para o TDI Campina Grande. O que o senhor falaria, pastor Luiz? Mas Bill Gates, que coisinha michuruca. Conhece michuruca, né? Fala michuruca aqui, pastor? Não? Que coisinha michuruca. 1% nem vou pegar. É ruim, hein? 1% da fortuna do Bill Gates. Gente, quando a gente fala assim, o nosso código de férias dos chimpanzés é só por 1%, você fica achando que 1% é pouco. Não fica? Gente, é 1% de 3,2 bilhões de pares de base. Isso dá 650 mil mutações benéficas, que a gente sabe que praticamente não acontecem. É quase zero. Mas é 1%? Não, é 33. 33 dá 1 bilhão de pares de bases diferentes. Sossegue, descanse em paz, irmão. O chimpa não é teu mano. O argumento melancia. Olha o argumento melancia, eu acho que esse é um dos melhores. O Bill Gates eu acho que é o melhor dos melhores, porque fui eu que inventei, tá? Primeira palestra minha lá na Universidade Presbiteriana Mackenzie, Augustus Nicodemos organiza. Primeira palestra, primeiro debate que eu participo, o cara fala do 1%, eu falo, esse é o efeito Bill Gates. Aí todo mundo, cara, foi famoso, ficou famoso. Esse é meu. Mas esse aqui não é meu não, já tinham inventado. Olha só o argumento melancia. Você sabia que uma melancia, e uma nuvem, e uma água viva, os três têm 98% de água? 98% de água. Então você vai dizer, porque eles têm 98% de água, pela ciência da parecência, que melancia evoluiu em nuvem, e nuvem evoluiu em água viva. O que isso mostra? É que com pouquinha diferença, com os 2% restantes, você pode pegar o mesmo material e transformá-lo em coisas extremamente diferentes. O que é que você faz isso? Com inteligência. Então, o argumento do designer comum. Haldane, um grande geneticista evolucionista. Sabe o que ele fez? Ele fez cálculos para saber a taxa de incorporação de mutações do bem ao longo das gerações. E sabe o que ele calculou? Que precisaria de pelo menos 300 mil gerações para uma mutação do bem se fixar. 300 mil gerações. Aí ele calculou quantas mutações do bem poderiam ter ocorrido desde que aquele ancestral símio comum se dividiu em humanos e chimpanzés. Sabe quando foi a conta? No máximo 2.000 mutações. Se nós fôssemos apenas 1% semelhante com os diferentes dos chimpanzés, nós precisaríamos de quantas? 600 mil. Então, matematicamente, cálculos feitos por um geneticista evolucionista, o que Haldane mostrou? Mesmo que fosse só aqueles míseros 1%, aquela coisa michuruca, né, de 1%, ao longo dos milhões e milhões de anos que nós nos separamos, no máximo ocorreriam 2.000 mutações que nos levariam a distinguir entre os macacos e os humanos. Mas a gente precisaria de, nos mínimos 600 mil. Mas os cálculos mais recentes mostram que a gente precisaria de 1 bilhão. Então está matematicamente provado que o chimpa não é teu humano. Sabia disso? Matematicamente provado. Ah, sabe o que é pior? Deixa eu voltar atrás. O projeto Genoma Humano mostrou que todo filho é sem mutações do mal pior que seu pai. Sabia disso? Você teve um filho, ele tem 100 mutações deletérias do mal a mais que você. Por isso você fala, o menino é uma praga, não me obedece, tu tenha compaixão, irmã. Ele é um pouquinho mais defeituoso que você. Então, o que o projeto Genoma Humano diz? A gente está evoluindo? Nós estamos involuindo, acumulando defeitos genéticos, geração após geração. A gente está diminuindo de tamanho, o nosso cérebro está diminuindo, a nossa arcada dentária está diminuindo, por isso que o dente do siso não cabe mais. A atmosfera tem menos oxigênio, a gente tem menos disposição física, por isso que você quer dormir tanto, sabia? É verdade.
a gente está evoluindo. Mesmo as mutações aparentemente benéficas, na realidade, são destrutivas, degenerativas. Então, se isso é verdade, a gente deveria mudar essa figura aí da evolução, né? Se a gente está acumulando defeitos, se a gente está evoluindo, se uma evolução ocorreu assim. Havia um macacóide inteligente, forte, bonito, capaz, cara bom, né? Muito culto, inteligente, um macacão, que ao longo dos anos foi evoluindo, foi perdendo o pelo, perdendo a inteligência, perdendo a estatura e deu em você. Olha aí, ó, barrigudo, gordão, só toma Coca-Cola, viu? É a única coisa que poderia ter ocorrido, segundo Haldane. Involução. Involução. A semelhança proteica. O código genético expressa proteína. Vocês viram, né? Vocês tiveram uma aula de química, fizeram até o juramento do químico. Tudo é química, química é tudo. Bem, né? Você veio onde você fez. E o código genético, na realidade, ele expressa proteínas. Foram calcular as proteínas dos chimpanzés e as proteínas do humano, 80% diferente. Eu comento isso no meu livro Fomos Planejados. Tem um capítulo inteiro, né, sobre essas semelhanças, pseudo-semelhanças entre humanos e chimpanzés. A linguagem e o raciocínio. Gente, eu vivo colocando no meu Face. Chega a menininha, vai cantar. Canto, linguagem, raciocínio e tudo mais. American Has Talent. Já assistiu esse programa, né? A menininha vai lá assim... O que você vai cantar, minha filha? Eu vou cantar ópera. Né? Que nem aquelas moças que estavam cantando assim. Você olha assim e fala, não vai cantar, né? Eu não acho que elas cantam muito bem. Quando elas abrem a boca, né? Você viu aquela menina cantando meio rouquinha aqui, né? Aquela outra, né? Canta mais agudo. Coisa linda, não é? Não é? E a gente olha assim e fala assim, será que vai cantar? Canta. Que coisa. Aí a menininha assim fala, olha, eu vou cantar ópera. Fala, não vai cantar. Não vai cantar. Você não confia, né? Você olha para o ser humano e fala, não vai sair muita coisa daí, né? Porque precisa de um instrumento. A menina vai cantar ópera e de repente ela começa a cantar ópera e uau, aquele show. Tem gente que se ajoelha e chora, né? O juiz fala, não acredito. E pum, bate naquele negócio rapidinho. Gente, da onde veio isso? Da onde veio isso? E chimpanzé canta, fala. Gente, nos anos 60 deram milhões e milhões e milhões de bananas, assim, falou, olha, você vai ganhar banana por toda a sua vida, se você falar pelo menos sim, não, papai e mamãe. Chimpanzé falou? Nunca falou nada. Torturaram, né? Deve ter torturado, né? Vou prender o chimpanzé aqui. Enquanto ele não falar, chimpanzé nunca falou uma palavrinha, nunca cantou uma musiquinha, né? Um grande filósofo brasileiro, talvez foi o melhor de todos, Ariano Suassuna. Um dia, ele chegou numa palestra, né, Mariana? E ele falou assim, olha, gente, eu estou trazendo uma coisa aqui. Ele ficava procurando na bolsa dele, assim. Achei, olha isso aqui, ó, achei. Tá vendo isso aqui, gente? Um prendedor. E por causa desse prendedor, eu nunca vou acreditar que eu evoluí dos chimpanzés. Nem se a mãe do Papa me disser que eu evoluí dos chimpanzés, eu vou acreditar. Mãe do Papa, autoridade máxima desse planeta, né? O Papa, quem estaria acima do Papa? A mãe do Papa, né? Ele apelou para a mãe do Papa. E ele falou, sabe por quê? Olha só, que invento genial. Esse prendedorzinho, ó, você aperta, ele pum, abre. Você solta, ele pum, fecha. Que coisa magnífica. Chimpanzé nunca faria um prendedor. E ele falou assim, nem vou citar a 9ª Sinfonia de Beethoven para não humilhar os chimpas. Aí eu vivo colocando no meu Face, né? O menininho tocando piano assim, parece um Beethoven, né? Eu falo assim, humilha o chimpa, garota, humilha. Posto que fostes feito à imagem e semelhança de um grande Deus. Aí vivo colocando essas menininhas cantando ópera e tudo mais. Gente, é incrível, não é? Olha só, a gente processa informação abstrata, escreve teoremas, trabalha com matemática, mecânica quântica, aquela ciência que quanto mais se estuda, menos se entende, não é?
elabora suas equações, manda o homem para a lua. Há controvérsias, eu sei. Criamos foguetes, computadores e tudo mais. Nossa capacidade intelectual do homem excede em ordens e ordens de grandezas dos chimpanzés. Esse menininho tocando piano, vocês já viram? Um chinesinho, eu não sei se é China, Coreia, alguma coisa assim, eu não consigo distinguir. Mas o menino, eu pus no meu Face, humilha o chimpa, garoto, humilha, humilha. Você fala, não fala? Fala vários idiomas. Lá em Campinas eu falo português e caipirês, porta, né? Mais ou menos. A gente tem humanos que falam mais de 40 idiomas fluentemente. Você está apanhando para aprender inglês, tem gente que fala 40 idiomas. E aí você tem que aprender a falar, não tem? Com uma mãe que lhe ensinou a falar, né? Eu falei ontem, né? Você aprende a falar com a sua mãe, porque ela fala pelos cotovelos, não é? E ela fala pelos cotovelos para ensinar seus filhos a falarem. Se você tivesse aprendido com seu pai, né? Lembra? Vai ia falar assim, sim, não, sim, vou, não, sim, chega. Hã? E chimpanzé nunca aprendeu a falar. Um grande mistério é a evolução da fala humana, evolução entre aspas. A gente nasceu falando. A Bíblia fala que Deus vinha no final da tarde conversar com o homem. É minha interpretação, viu? Se eu estou errado, vocês depois me culpam. Mas talvez Deus vinha para o quê? Para ensinar o homem a falar, conversar, se comunicar. O cromossomo Y. Gente, tem o cromossomo X e o Y. Por isso que menino veste azul, menina veste rosa. Geneticamente falando, só existem 2 gêneros nesse planeta. A ciência fala isso. Os outros falam outras coisas. Mas, geneticamente falando, existem homens e mulheres. Aí tem o XX e o XY. Acabou. O resto é propaganda. E aí o que acontece? O cromossomo X é Y, esse aqui. O cromossomo Y é esse. Aí as feministas falaram, tá vendo? O cromossomo Y está se extinguindo. Oi, pequenininho, coisa mínima. Olha as mulheres que grandão. Gente, tamanho é documento. Sabe o que descobriram do cromossomo Y? Ele é pequenininho, mas é mandão pra caramba. Coisa de homem. Ele coordena a expressão gênica de vários outros cromossomos. Só fica dando ordem, não é assim? O homem chega no lugar, cozinha, por favor, passa, lava, não é assim? Problema esses homens. E aí foram comparar o cromossomo Y, pequenininho, dos chimpanzés e dos humanos. O que aconteceu? 0% de semelhança. Somos 100% diferentes em termos de cromossomo Y. E aí falaram assim, nossa, o cromossomo Y nos humanos é muito preservado, e nos chimpanzés também é muito preservado. Por que é preservado? Porque não pode mutar, é muito importante. Ele coordena várias outras expressões de outros cromossomos. Então não pode mexer. Se mexeu, dá pau. Deu uma mutação do mal, o cara é extinto. Compararam então os 2 cromossomos e deu 100% diferente. Descanse em paz, irmãos. Em termos de cromossomo Y, você é totalmente diferente dos chimpanzés. Mas é só isso? Foram comparar mais coisas. O que é que compararam? Os telômeros. Os nossos cromossomos têm uma capa de proteção, uma sequência que se repete, tem um monte de coisa, ela é muito legal. É como se fosse uma capa de proteção nos nossos telômeros. Foram comparar o tamanho? 23 mil contra 10 mil. Nós somos 67% diferente em termos de telômero. O número de cromossomos. Nós temos 23 pares de cromossomos. Os chimpanzés, 24. Aí falaram assim, não, sabe o que aconteceu? Ao longo da história evolutiva dos humanos, houve uma fusão do 2A com 2B que formou o 2. Fundiu 2 cromossomos, cabeça com cabeça. Isso não dá para acontecer, sabe por quê? Fusão cabeça por cabeça, os telômeros protegem. Aí falaram, não, mas existe uma cicatriz no cromossomo 2 humanos, dessa fusão.
foram olhar a cicatriz. Há um trabalho que foi publicado ali, ó, no Genome Research 2002. Sabe o que descobriu? A cicatriz é curta demais. A sequência que se repete na cicatriz aparece ao longo de todo o cromossomo 2 humanos. Então, ela não é um vestígio dos telômeros. Então, essa ideia que essa fusão ocorreu, caiu. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Quanto que 24 é diferente de 23? Quantos por cento 24 é diferente de 23? Se você vai entrar numa senha e a senha é 24 e você entra 23, o que acontece? Não dá certo. 24 matematicamente é 100% diferente de 23. Então nós somos 100% diferentes em números de pares de cromossomos. Mas é só isso? Agora a coisa vai pegar, hein? Está preparado? Agora a coisa vai ficar feia. Você sabia que nós somos 98% parecidos? Pelas técnicas que eles usam para dar aquele 99 pelos humanos, tá? Com o BLAST. A gente é muito mais diferente, mas vamos usar a mesma técnica. Você é 98% parecido com os porcos? Você sabia que você é muito mais parecido com um porco do que chimpanzé? E os únicos que gostam desse momento são os palmeirenses, né? Porco. Gente, quando vai fazer teste com cosméticos, usam chimpanzé? Não, usam porcos. Porque a pele é igual, conteúdo de gordura e tudo. A gente é muito mais parecido com chimpanzé com porco do que chimpanzé. A loucura é tanta, o desespero é tanto, que surgiu então uma nova teoria para explicar essa parecência. Qual foi a nova teoria? Fique ligado, dá uma olhada aí. Percebeu a nova teoria, irmão? Isso é ciência. Achar que fomos feitos à imagem e semelhança de um grande Deus é ilusão. Olha só o que propus, olha a proposta. Não somos derivados de um ancestral símio comum. Na realidade, somos o resultado de um cruzamento de um chimpanzé com uma porca. Meu Deus. Os crânios de Dimanes. Você vai falar também, né? Olha, há 2 milhões de anos, saiu um trabalho na Science, em 2013. Encontraram uma cova com 5 crânios que calcularam que viveram os donos desses 5 crânios nessa mesma cova há 2 milhões de anos atrás. Foram classificar esses crânios em termos dos hominídeos que se imaginam, que habitaram esse planeta. É pura imaginação. Os hominídeos, pura imaginação. E aí o crânio mais famoso, o número 5, um único crânio tinha características do Homo rudolfensis, Homo habilis, Tabajaropithecus. Tabajaropithecus. Mentira, gente, não tem esse negócio de Tabajaropithecus. Mas lembra das organizações Tabajara? Brincadeira. Gente, no mesmo crânio tinha características de 3 hominídeos diferentes. Dá para metade, um terço do crânio viver num período, outro terço viver no outro, e outro terço viver no outro, milhões e milhões de anos separados. E isso mostra o quê? A conclusão do artigo. A variabilidade dos crânios humanos é imensa. Gente, se morrer todo mundo aqui, e se formos todos fossilizados, o que vai acontecer? Vão achar os crânios e vão montar toda a história evolutiva, a partir dos nossos. Olha aquele aqui do pastor. O pastor deve ser o Homo naledi. Não, o Homo rudolfensis. Aquele lá é o Tabajaropithecus. Dá uma olhada do lado aí, irmãos. Dá uma olhada, olha. Não tem crânio de tudo quanto é tipo. A variabilidade dos crânios humanos é imensa. Então, eu coloquei lá no meu livro, Fomos Planejados. Se 2 milhões de anos atrás nós éramos tão humanos como somos hoje, o que a gente tem que fazer? Tira esses caras daqui e põe homem. O princípio da ciência é o uniformitarismo. O presente é a chave do passado. Então, se nós éramos iguais a 2 milhões de anos atrás, não tem nada para dizer que não éramos iguais também a 4 milhões e a 6 milhões. Então, qual é a melhor conclusão dos crânios de Dimanes? Na realidade, é essa aqui, ó. Homem sempre foi homem, chimpanzé sempre foi chimpanzé. E andamos lado a lado por toda a história da vida nesse planeta.
É uma ilustração que eu tenho no meu livro. Então os crânios de Dimanes fizeram o quê? Derrubaram da árvore da vida toda aquela macacada. Gostou, né, Mariana? Gente, você sua pela pele, eu falei ontem, né? Chimpanzé sua pelo pelo. Aquele branquinho do olho ele não tem. Outro dia eu parei no zoológico, já estourei meu tempo, né, pastor? Tinha um vidro assim, o chimpanzé estava do outro lado e eu estava aqui. Só eu que o via, ele não me via, porque o vidro não deixava ele me ver, só eu. Aquele negócio de policial, sabe? Quando vai fazer, confirmar identificação. Aí eu olhei para o chimpa assim, parei do lado dele assim, e falei, cara, nada a ver, esse é peludo, cara, nossa, eu aqui, ó, bonitão, cadê o branquinho do olho, hein, cadê? Gente, a gente é completamente diferente, né? A gente sua com glândulas ecrinas, diferente de chimpanzé. A gente é protegido com melanina, da nossa pele desnuda, falei sobre isso ontem. E de onde vem toda essa diversidade? Dos nossos códigos genéticos, já estão pré-preparados para fazer-nos diversificar. O mesmo casal teve uma negrinha, linda, maravilhosa, olha que menina magnífica, e uma branquinha, linda, maravilhosa também. Os dois, né? Então, conclusão, gente. Chimpanzé sempre foi chimpanzé, Tarzan sempre foi Tarzan, Jane sempre foi Jane. Aquela relação entre ciência e religião, né? Você viu as implicações filosóficas? Qual seria então a implicação filosófica de que sempre fomos humanos? Parece que fomos feitos à imagem e semelhança de um grande Deus. Feitos prontos, à sua imagem e semelhança. Não é assim? A ciência tem profundas implicações filosóficas e teológicas? Sim. Temos raças diferentes? Não. Deus soprou o seu espírito no ancestral símio comum que evoluiu? Não. Deus nos fez prontos. Chimpanzés, gorilas, orangotangos, humanos. O Discover Mackenzie, esse centro que eu coordeno na Melhor do Brasil, quer fazer essa discussão, né, das implicações filosóficas e teológicas. Então a conclusão é que somos todos humanos. Qual é a diferença, gente? Qual é a diferença? Está vendo aqui? Ele tem mais melanina. Esse aqui é um deficiente de melanina. Falei ontem, né? O cabelo, mais pontos de disulfeto, menos pontos de disulfeto. Variações do mesmo tema. Se você raspar a sua pele de um negro e de um branco, qual é a diferença? Nenhuma. A diferença não passa da superfície da nossa pele. Tem um gene negro e um gene branco? Não tem. Pequenas, mínimas diferenças morfológicas.